Legal. A gente então criou no Access arroz com feijão, facinho para fazer. E estamos gerando um XML. Vamos criar agora para trazer um delete da categoria. Calma, um delete da categoria, né, Maia? Precisa. Lembre-se que isso daqui vocês precisam criar a autenticação. No curso de ASP.NET com o nosso amigo web Reinaldo Ferro, vocês vão poder aprender tudo isso. Eu só estou fazendo o arroz com feijão, que é o mais fácil. Eu pego a mesma coisa aqui, ó, jogo um SQL aqui, dou um delete aqui, ó, simples. Escrevo aqui. Isso pode dar... É int, não tem como dar SQL. O valor é inteiro. Então tá. Perfeito. Aí eu vou escrever aqui. Categoria. Delete from categoria. Where id igual. id. Perfeito. Aqui. Tá. Lindo. Só isto. Pega e executa a query. Só isto. E retorna o XML. Então tem um de categoria, um de salvar. Vamos fazer agora o de select. Para depois irmos para o nosso flex. E aí a gente vai começar a manipular a brincadeira mais... Vai ficar mais brava ela. Legal? Perfeito. Continuando então, que eu já tinha criado um upload, eu vou criar também uma página de upload de arquivo para a gente poder subir a imagem. Aí eu vou dar um projetinho completinho para vocês. Mesmo sem o Visual Studio, vocês conseguem trabalhar em cima disso, tá? Porque o código não está compilado, está em cima da página. Vamos lá, é para teste, para vocês aprenderem, tá? Eu vou ter que criar aqui também, esse é um execute. Eu vou ter que criar um outro cara, que ele vai copiar esta função, que é a mesma função, para nós trazermos o select. E eu vou falar aqui que é um select. Selected. Chamada de select. Assim. Só que aqui eu vou mudar algumas coisinhas para mim poder gerar um XML de saída, perfeito? Perfeito. Vamos então fazer o do select, né? Que a gente estava continuando. O que vai mudar aqui no select é o seguinte, eu tenho que criar um OLEDB data header. Vamos lá criar então aqui, ó, só isto. Só isso daqui, ó, já contempla tudo de aplicação que a gente pode fazer com banco de dados. Tudo com dados. Esses 3 métodos aqui que vocês têm já contempla tudo, perfeito? Isso que é o legal, né? Isso que é o louco. Ele já contempla tudo. Tudo. Então eu vou criar um OLEDB header. Perfeito? Vou jogar ele aqui embaixo. Um OLEDB header. Vou chamar ele de OLEDB header. Perfeito? Chamo ele de OLEDB header. E vou mandar ele executar a nossa aplicação. Como? Aqui, ó. Pega este cara aqui e executa nele. Só que ele está dando um no query. Eu tenho que chamar ele execute header. Só isto. Execute header. Mais nada. Aqui eu já vamos carregá-lo. Agora eu preciso fazer... Ele vai criar um looping. Dentro desse OLEDB header vai criar um looping da minha query, que vai ser um select, categoria, igual ao que a gente quiser. Perfeito? Vamos lá. Vamos criar o select para trazer os campos. Como ele funciona? Eu vou dar um select da seguinte forma. Ele dá um while, certo? Ele cria um while aqui, ó, ele dá um while assim e fecha. Ele vai dar um while dentro dos dados que estão dentro desse OLEDB header. Tá? Que vai ter os registrinhos, que são as linhas da nossa query. Perfeito?
Legal. Eu tenho outro esquema que eu uso, que eu sempre usei, que ele pega e lê e cria automaticamente os campos de saída da query SQL. Perfeito? É fácil. Ó. E depois isso contempla tudo o que vocês querem. É assim, ó. Eu tenho que criar... Eu vou ter que criar um data table para trazer os dados. Eu vou fazer assim, data... Ah, não. Então eu tenho que jogar lá ela. Não tem. System.data e vou jogar ela aqui. Vou criar um data table para poder trazer os nossos dados, as nossas colunas, né? Das nossas tabelas SQL, perfeito? Como que eu vou criar ela? Ela é um data table, tá? Eu crio um data table que eu vou chamar ela de schema table. Schema table e vou deixar ela aqui. Ela vai fazer o seguinte, ela tem um schema table, perfeito? Vamos executá-la. Como que eu vou fazer? Um schema table, antes de schema table, eu vou jogar ele aqui e vou mandar ele mapear essa query. Mapear os campos. Vamos ver. O que ele vai fazer? Ele vai mapear os campos da nossa tabela. Eu vou pôr get desta forma, copy. E vou pegar aqui, ó, com ponto get db esquema data table. Pega qual que é o esquema dela. Aí eu vou pegar o esquema e a restrição que eu quero. Isso é tudo automático, tá? Não vou me deter porque eu não tenho um conhecimento, foi o que eu te disse, não tenho um conhecimento avançado disso. Eu faço assim. E aqui eu coloco os parâmetros que eu preciso colocar para o nosso esquema. Perfeito? E aí eu vou colocar nulo nesse primeiro campo, nulo no outro campo, e aqui vai o nome da tabela. Então, eu tenho, para mim poder pegar o esquema, eu vou colocar aqui string, a tabela que eu vou ter que chamar. E eu vou jogar o nome da tabela aqui. Perfeito? Perfeito. Eu jogando o nome da tabela aqui, certo? Aí eu vou jogar nulo aqui também. E vou jogar mais esse atributo nulo. E vou fechar ela aqui. Tá? Aqui ele já vai fazer o mapeamento da tabela que está entrando. Então vai ser um select mais a tabela. Vamos ver o que vai acontecer. E eu vou dar um loop em cima dos valores, tá? Vou fazer um loop em cima dos valores para a gente poder saber. Eu vou ter que dar um for dentro do meu esquema. Aqui, ó. Um for assim. Tá? Vou ter que jogar o i lá. Int i, né? Int i, para ele poder achar. Ele já pegou. E aqui ele vai dar um for em todas as tabelas que tá, em todos os campos que está vindo da query e construir o XML para mim. Isso contempla toda a nossa aplicação. A gente consegue contemplar tudo. Perfeito? Tudo, tudo, tudo. Assim, eu pego o nome da tabela. Isso daqui tem que ser, acho que assim. Row index assim. Perfeito? Certo? Assim. Eu pego assim o nome da tabela e pego também o valor que está vindo, para mim poder jogar dentro, perfeito? Da nossa tabela. Aí eu vou fazer o seguinte, eu pego aqui este cara e este daqui vai ser o nome do campo e este daqui vai ser o valor do campo, que é este cara aqui. Perfeito? Então aqui eu faço como? Como eu estou criando um XML, olha o que eu vou fazer. Ó. Já vou colocar um no root aqui nele. Perfeito? E vou colocar aqui o no root, certo? Vou colocar o no root. Mas o nome
da tabela que eu vou querer colocar aqui dentro. Ó, fecho e abro ela. E jogo aqui. Isso daqui contempla qualquer tipo de aplicação menor, tá? As aplicações menores a gente pode contemplá-las todas. Aí eu vou pegar o XML aqui, vou somar nele e vou inverter isto. Não vai ter este update. Eu arranco ele e faço uma alteração aqui. Aí eu tenho que fechar o nó root. Lembre-se que vocês estão trabalhando com MXML. O Flex é baseado todo em XML, se vocês forem ver. Ó, e eu trago para cá. Perfeito? Aí eu vou jogar para cá. Esse é o nome do campo. Como é o nome do campo, eu abro e fecho o nosso... Estou usando só elemento e não atributo. Para ficar mais fácil, eu uso aquele CData do nosso Flex, porque aí eu posso colocar qualquer tipo de dados para entrar. Ó. Eu pego aqui, jogo o CData, eu vou fechar aqui ela, abro aqui, jogo este cara aqui para usar o CData. Aí o que for entrar aqui sempre vai ser renderizado como um texto, não importa o que está vindo. Jogo aqui este cara, certo? Somo, vou fechar o CData e vou fechar o nó. Só isso. Aí eu fecho aqui o nó, que é o nó do nosso registro. Perfeito, perfeito. Aqui eu vou ter a tabela e aqui eu tenho que criar aqui também mais um nó que é o item, né? O item da nossa tabela. Ó. Deixa eu voltar aqui. É o item, para a gente poder fechar ele como um item. Eu fecho o item e fecho dentro desse while aqui. Então vocês vão entender. Aqui ele faz um for do registro dentro do item e vai pegando os valores dos campos para dentro. Legal, né? Pego aquele CData lá embaixo, que é este cara aqui. Lembre-se que é tudo XML. Estou trabalhando tudo com XML. Isso que é o legal. E fecho aqui. Parece-me que... Deixa eu pôr aqui isto e pôr aqui isto. Perfeito? OLEDB, eu tenho que trazer para cá este cara aqui. E fecho aqui. Veja, ele vai pegar o nome do campo e vai me trazer o nosso componente. Perfeito? Ponto to string. Opa, tem mais um cara aqui que está errado. Assim. Perfeito. OLEDB... Joga o cara para dentro, o nome da coluna, aqui para dentro. System Data, ele vai vir para cá e me mostra isso, tá? Perfeito. Legal. Continuando aqui, então, a gente vai ter que pegar o nome. Certamente parece que é assim, ó. É C Sharp, né, velho? Não VB. E aqui ele pega o nome certinho e eu vou jogar o nome da coluna aqui. Veja, que simplicidade. Só isto. Esses três métodos que eu mostrei para vocês aqui no Web Service contempla tudo. Contempla tudo. Aí eu vou fazer o seguinte. Não, select. Vou criar um web método de select categoria. Igual aqui este. Select categoria. Categorias, que é todas. E vou fazer o seguinte, ó. Vou dar no select categoria e vou mandar ele fazer o select para mim de quem? Ó, select categoria. Select quem? A query, vírgula, tabela, categoria. Só isso. E ele já vai me trazer um XML de saída. Eu dou um select, ponho o campo ID, nome, descrição e imagem. Só isso. Order by nome. Order by nome ESC. Aqui a gente já contempla tudo do nosso Bananas Filmes. É o método mais fácil. Perfeito? Vamos lá, vamos testar?
Eu vou abrir o nosso Bananas Web Service no browser para ver como ele está. Ele vai estar aqui, ó. Eu vou dar um select categorias e vou dar um invoke. Opa! Ele está dando um erro, a conexão está fechada. Vamos ver. Você tem que abrir a nossa conexão para ele poder dar um get no esquema, perfeito? Ela estava fechada, eu não conseguia. Vamos dar um refresh. Ele pegou. Se eu vier aqui, ó, vou no código fonte, ele gerou XML de saída assim, ó. Ó que bonitinho. Ó como ele gerou XML. Categoria, item, descrição. E aí a gente já pode colocar no nosso Flex. Legal, né? Perfeito, aí a gente trata lá. Agradeço a todos e até a próxima aula. Agora a gente vai passar para o Flex e começar a manipular realmente os dados, tá? Obrigado a todos e até a próxima.